A gente começa o programa falando sobre intolerância à lactose. Tem muita gente que acaba passando mal quando come algum produto que tenha leite, mas demora para entender que isso pode ser intolerância. Para falar sobre esse assunto com a gente, convidamos a nutricionista Suzana Cavalini. Tudo bem, Su? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Tem muita gente que confunde, acho que é legal a gente já começar falando. Tem intolerância e tem alergia. O que é diferente um do outro? Exatamente. A intolerância à lactose é uma intolerância ao carboidrato presente nesse leite. O que significa essa intolerância, Elaine? Significa que o nosso corpo parou de produzir a enzima que degrada, que digere esse carboidrato. Então, essa enzima ela se chama lactase. A alergia ao leite, aí ela não é uma alergia, é uma resposta alérgica à lactose, que é o carboidrato. Ela é uma resposta alérgica à proteína presente nesse leite, seja caseína, seja proteína do soro do leite, algum outro tipo de proteína presente nesse leite. Então, tá aí. O corpo ele faz aquela resposta alérgica mesmo, imunológica, onde pode acontecer até aquela edema de glote que a gente fala, onde tranca a nossa garganta, né? Fica sem respirar direito. Exatamente. A alergia à proteína do leite, Elaine, ela comete mais criança. Até os 2 anos de idade, geralmente, e depois tende a melhorar, tá? A intolerância já não, ela pode acontecer desde criança até, a gente pode até inclusive desenvolver ela na fase adulta ou até mais velho um pouco, sabe? Então, quem tem intolerância pode dar um jeitinho e consumir algumas coisas com leite. Quem tem alergia não pode de jeito nenhum. Alergia de jeito nenhum, não pode consumir nem produto lacto-free, nem nada. A intolerância, o que eu sempre falo, é o seu corpo falando que ele não quer mais aquele alimento, né? E claro que existem níveis de intolerância também, né, Elaine? Algumas pessoas elas produzem, mas não produzem tanta lactase assim. Outras pessoas já param de produzir totalmente a enzima que digere esse carboidrato. Então, quanto menos produção de lactase tiver, mais intolerante vai ser e mais forte serão os sintomas apresentados por essa pessoa, né? O que eu sempre falo é, se o teu corpo já não tolera mais, é ele te falando que não dá, por que, né, a gente forçar, tentando dar um jeitinho e tudo mais? E quais são esses sintomas? Os sintomas variam, Elaine. Inclusive, assim, é algo que a gente até demora um pouco quando a gente vai fazer uma consulta nutricional mesmo. A gente analisa vários fatores, mas os principais é o enjoo que a pessoa sente logo após consumir um alimento rico em leite. Refluxo também pode dar, queimação, gases, distensão abdominal, diarreia, muita dor. Algumas pessoas têm dor que ela irradia pela perna. Uau. Algumas pessoas ficam com aquela sensação de febrículazinha, sabe quando você tá quente assim? Aí o intestino fica dolorido, fica com aquela febrícula assim. Então, os sintomas são variados e a gente inclusive pode confundir ele com outras situações, até mesmo uma virose, dependendo, sabe? Os sintomas são comuns em outras situações também. Então, Em situações como essas, para ter certeza, vai se tirando o alimento mesmo para ver se resolve. exatamente. Existe o exame, né, de intolerância à lactose que os médicos pedem, porque o diagnóstico é feito geralmente por um médico. Na verdade, é ele que pode fazer. Mas, Elaine, o que acontece muito na clínica é a pessoa faz o exame de intolerância à lactose, esse exame vem negativo, é como se ela não tivesse. Porém, a gente sempre fala que a clínica é soberana, né? Então, a gente faz o teste com o paciente, percebe melhora e aí tá lá. Ele é realmente um paciente intolerante. E, às vezes, Helena, as pessoas também têm uma intolerância transitória. Tá? Elas ficam intolerantes um período da vida, depois elas toleram. Então, assim, tudo vai de teste, sabe? A gente retira o alimento, vê se a pessoa melhora, depois a gente faz uma recolonização da microbiota intestinal, faz todo um trabalho para melhorar a saúde intestinal. Depois a gente recoloca para ver se melhorou, para ver se a produção de enzima dela melhorou também. Porque às vezes é algo no corpo que está atrapalhando a produção dessa enzima. Então, quando você trata direitinho, desinflama esse corpo, às vezes ele volta a produzir novamente. Então, tudo é Legal. teste. Agora, a gente vê que a parte lacto-free nos supermercados aumentou bastante, né? Antes tinha uma coisinha aqui, outra ali. Quem tem a intolerância pode confiar nesses produtos? Como é que funciona? Depende, Lene. O alimento lacto-free do mercado, na verdade, a maioria
acho que todos os alimentos lac-free, não é que eles retiram a lactose desse alimento. Então, não é que esse alimento não tem lactose. O que acontece? A indústria ela coloca lactase, que é a enzima que digere a lactose nesse produto. Então, se você ler lá na listinha de ingrediente, vai estar lá o leite normal, né? Em suas diversas formas, pode ser o leite, o creme de leite, o queijo. E aí, depois você vai ver que em algum momento está escrito enzima lactase nessa lista. Então, assim, alguns produtos, eu acredito que eles estabilizam mais essa lactase e alguns não. Então, às vezes a pessoa consome um lac-free um dia e fica super legal, não tem desconforto, e aí ele consome o mesmo produto um outro dia e aí ele tem desconforto. Então, de repente, essa lactase, não sei se desestabiliza, sabe? Assim, então, assim, 100% eu não confiaria como consumidora, sabe? Mas é uma opção, caso a pessoa queira realmente. E uma outra opção também, Elaine, é a própria enzima em cápsula, que a gente já tem disponível também. É mais indicado, vamos colocar assim, tomar a enzima e depois consumir algo com leite normal ou o lac-free mesmo? Aí independe, vai do gosto da pessoa. Se ela tem o hábito de consumir e não passar mal, tudo bem, ela consumiu o lac-free que ela está acostumada. Agora, dependendo da dose, do alimento que ela escolheu consumir, aí a gente precisa de uma concentração maior de lactase, aí eu já aconselharia a enzima mesmo. E também depende do grau de intolerância, né, Elaine? Então, tudo vai depender do indivíduo, dos sintomas que ele apresenta e do que ele vai consumir. Então, algumas pessoas, inclusive, têm um nível de intolerância tão grande e a pessoa é tão sensível que mesmo consumindo enzima, mesmo consumindo alimentos lac-free, ainda assim apresenta todos esses sintomas. O legal é ir adaptando com outros produtos E mesmo, testando, né? exatamente. Tanto assim, abrindo o leque de alimentos que a pessoa consome, né? Porque hoje, ainda bem, a gente já tem substituto de leite com leite vegetal de muito boa qualidade, gostosos, são palatáveis, sabe? Então, por que não, né, a gente testar? E deixar esse alimento que você ama com leite, seja o creme de leite, o sorvete, o estrogonofe, para o dia que realmente vai valer a pena você ir lá tomar uma cápsula de lactase ou usar um creme de leite lac-free, sabe? Não fazer uso contínuo. Não brigar com o corpo, Exatamente, né? É isso aí. Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Elaine.